E aí pessoal, como vai? Tudo legal com vocês? Aqui é o Rogério Amaro, do canal Amigo Caçador. E hoje eu quero bater um papo com vocês aqui sobre detalhes importantes que você deve observar em um cão antes de comprá-lo, antes de adquiri-lo, antes de trazê-lo, né, para sua matilha. Até porque eu vou explicar para vocês, né, por que que eu vou entrar nesse assunto. Há um tempo atrás, um colega me encomendou uma cadela que fosse boa num determinado animal e tinha um outro colega que estava vendendo uma cadela assim. Então ele falou: Não, Rogério, o animal é muito bom, você pode levar, pode testar. E, e eu fui intermediário na negociação. O colega deslocou de outra cidade, deslocou uns 200 e tantos quilômetros. Eu peguei a cachorra, fui lá entregar para ele. E assim que ele foi colocar a cachorra no porta-mala, ele levantou as gengivas da cadela para ver os dentes. E eu quase caí de costa de vergonha. Até os caninos da cachorra já estavam desgastados. Ela estava muito, muito velha. O outro colega omitiu ou se enganou a respeito da idade. Eu perguntei, disse que ela tinha mais ou menos uns 7 anos. E ela tinha uma aparência muito boa, muito saudável. Mas quando ele levantou para ver os dentes da cachorra, eu fiquei, sinceramente, com muita vergonha. A sorte é que realmente o animal era muito bom, mas eu fiquei bastante constrangido de ver a saúde dos dentes daquela cadela. Ou seja, ela deixava bem claro que ela tinha muito mais anos do que o colega havia dito. Então vamos lá, se você pretende adquirir um cão novo, né, você está fazendo uma compra, fazendo uma troca, às vezes até vai se deslocar numa distância muito grande, né, para comprar um cão, eu daria os seguintes conselhos para você. Se você estiver comprando, por exemplo, um cachorro macho, você confira logo se ele tem os 2 testículos inteiros e se eles estão, é isso falando de um cão adulto já, se eles estão realmente equilibrados, bem soltinhos, né, do saco escrotal ali, bem penduradinhos, se eles são homogêneos, para você não correr o risco de comprar um cachorro estéril ou que tem algum problema de fertilidade, para que futuramente, você querendo tirar uma ninhada, você compra um cachorro que tem só um testículo. Isso vai, talvez não seja digamos assim, um prejuízo total, mas já é um ponto de dificuldade, né? E pode ocorrer que alguns cães não consigam ter uma reprodução favorável do jeito que você queria por conta desse defeito. Bom, na boca você vai olhar os dentes. Vai olhar os dentes porque os dentes contam um pouquinho sobre a idade. O cachorro começa a ficar com os dentes amarelados a partir do 3º ano. Se ele tiver com os dentes branquinhos, realmente ele é um cão que tem de 2 anos para trás, né? Se ele tiver manchas nos dentes, muitas manchas nos dentes, isso pode apontar para você que esse cachorro já teve alguma doença grave e recebeu altas doses de antibiótico, inclusive na primeira infância, que causa muitas manchas nos dentes. A coloração da gengiva, ela não precisa estar vermelha demais, mas ela não pode estar pálida. Se a gengiva estiver pálida, isso pode acusar um início ou já uma anemia, provocada por várias doenças. Por doenças do carrapato, que são pelo menos 3 as mais comuns: a erliquiose, a babesiose, a anaplasmose. Até um adendo aqui, o tratamento da erliquiose e da anaplasmose é um tratamento longo, um tratamento chato de fazer, de 21 a 28 dias. De cara você vai ter que gastar no mínimo aí uns 400 a 500 reais entre consultas, exames e remédios. Então isso já entra no custo do cachorro se ele tiver com um problema desse e você não souber. Eu até diria que na compra de um animal de valor mais expressivo, o correto seria você entrar em negociação com o vendedor e incluir um hemograma completo desse cachorro no custo do animal. Vocês combinam aí, cada um paga metade, eu acho que é justo, porque um tem interesse de vender, o outro tem interesse de comprar. Eu acho que é honesto de ambas as partes, né, rachar aí o exame, que vai custar aí entre consulta e hemograma uns 150 reais. Então, para quem está comprando aí um cachorro de 2.500, 3, 4, 5, 10 mil, 16, seja lá quanto for, um hemograma não é dinheiro nenhum para que a compra seja uma compra segura e não fique nenhum resquício para trás, né? Se não ficar satisfeito só com o hemograma, então faz o teste de esfregaço, faz também o exame de rins, o exame de fígado,
pede para ver se não tem, né, hemoparasitas, né, no sangue. Então, vê se não está com alguma doença bacteriana, ou protozoárica, ou viral. Faz uma bateria de exames, aí já fica um pouquinho mais caro, uns R$ 300. Mas, novamente, eu volto a afirmar, para um animal que você vai pagar aí de 2.000 em diante, R$ 300 não é nada se vocês racharem no meio. Olhar as orelhas e cheirar os ouvidos do cão, muito importante. Se esse cachorro tiver uma doença crônica, né, uma otite crônica, uma inflamação, a orelha dele vai estar com um odor terrível de inflamação. E isso você tem que saber antes de comprar, porque senão você leva o cachorro, daí 3, 4 dias, uma semana, depois da primeira andada, o cachorro começa a bater a orelha, e você vai tratar e é um problema crônico que já vem, né, naquele cão há muito tempo. Outra coisa que deve ficar bem clara entre vocês, né, negociantes que estão vendendo, comprando cachorro, você que está comprando cachorro, você tem que observar também se o cachorro não está com pontinhos de descascados perto dos olhos, perto do nariz principalmente. Deve olhar as unhas do cão, ver se ele não tem descamações na pele, porque isso pode ser um sinal de uma sarna ou até de leishmaniose. Então, são coisas que você precisa tirar limpo antes da compra do cachorro, tá certo? Para você não ter aborrecimentos futuros, porque você adquire o cachorro, daí alguns meses aquilo evolui, porque na mudança de ambiente, vocês que já compraram cães, ou até já venderam cães, quando o cachorro muda de ambiente, ele passa por um período de adaptação e alguns sofrem muitos até na própria viagem. Vão em lugares às vezes apertados, ou às vezes é um cão de fazenda que entra numa região urbana de muito movimento. Aquilo causa um estresse, um trauma tão grande, o cachorro leva dias para se acostumar no novo ambiente. Às vezes ele chega num lugar onde tem vários cães, e lá ele acaba apanhando de um dos cães da nova matilha. Aí a imunidade do cachorro vai lá embaixo, e essas doenças silenciosas tendem a brotar nesse momento. Então você tem que ter segurança, e olhar, bem olhadinho essas coisas, para que você não tenha uma surpresa desagradável com o passar dos dias. Eu diria também que algo a ser observado, né, a coloração da virilha, se a barriga está bem coradinha, se não está com tons amarelados, isso pode acusar, né, uma tendência à babesiose ou às vezes a leptospirose ou doenças hepáticas que atacam o fígado. Dê uma olhada do lado esquerdo do cachorro, olha ele por cima, vê se o lado esquerdo do cachorro não está inchado, porque se ele tiver com o baço inchado, a hora que você passar a mão ali na cintura do cachorro, você vai sentir que um lado está mais grosso do que o outro. É lógico que esse é um exame mais delicado, só com o tempo que você vai ter prática para perceber realmente se aquele cão está ou não com o baço inchado. Então treine com seus cães que estão saudáveis, né? O máximo que você puder, se você tem cães aí que estão todos saudáveis, tem esse costume de sentir após as costelas do cão como está, se não tem nada inchado. E quando um cão seu ou de um amigo passar por um problema desse, de inchaço do baço, né, peça lá o médico veterinário para te ensinar a fazer esse toque para você perceber. Isso também pode te ajudar a evitar problemas futuros. E um outro exame que eu aconselharia você aprender a fazer, eu não sei se tem tutoriais, né, na internet, eu aprendi com um veterinário, é conferir os nódulos linfáticos, os gânglios dos cães, tá? Eles têm pelo menos 6. 2 ficam aqui logo abaixo do ouvido. São como carocinhos de feijão pequenininhos. Ele tem outros aqui nessa direção também do pescoço. E tem outros 2 na parte traseira da pata, digamos, entre o alto aqui da coxa e o que a gente chamaria de joelho. Ele tem também ali um nódulozinho. Se ele estiver com alguma infecção silenciosa, por exemplo, uma doença do carrapato, e você não consegue ver, né, não vai fazer exame, esses nódulos vão dar alteração, eles vão estar inchados, vão estar assim. O ideal é que ele esteja do tamanho de um carocinho de feijão, né? Quando você apalpa, bem discreto, você só sente a presença dele. Mas se você perceber que ele caminha para um tamanho de um caroço de azeitona, às vezes uns estão bem inchados, parecendo até uma bolinha de gude, cuidado, esse cachorro está com alguma doença silenciosa, ele está passando por um processo infeccioso e você deve então tomar
digamos, as devidas providências, tá certo? Bom, é lógico, eu não toquei no assunto da questão da procedência, da funcionalidade, que são outras coisas que você deve saber e perguntar na hora de um cão. Se o cachorro tem medo de água, se o cachorro tem medo de tiro, se ele não corre atrás de animais domésticos como gado, burro, cavalo, cabrito. Você tem que saber da história desse cachorro e como vendedor, agora para você que está vendendo o cachorro, você tem que ser extremamente transparente. Quanto mais transparente você for, não tem problema nenhum você vender um cachorro e falar para o camarada, olha, esse cachorro é perfeito, ele tem um defeito. Não deixe ele sozinho com galinhas. Ele, infelizmente, tem o hábito de matar galinhas. Bom, isso não é um grande problema se o camarada manter esse cachorro fechado e levar ele só na hora da caçada para caçar porco lá no mato. Ele não vai ver galinha nenhuma. Mas se ele tem esse problema, fale para o novo tutor, avise o novo tutor. E você que está comprando precisa saber. Porque senão você leva esse cachorro, ele escapa da corrente ou do canil à noite. Quando você chegar de manhã no seu quintal, tem 20, 30 galinhas mortas, como eu já escutei algumas histórias aí de alguns colegas, tá certo? É um defeito grave? Sim, é um defeito grave. Tem conserto? Tem. Essas coisas têm conserto, tem como resolver esses problemas. Então você precisa estar bem atento. Lembrando agora de um outro acontecimento interessante, há muitos anos atrás, eu ganhei um cachorro e fui avisado. Falei, olha, esse cachorro caça demais, mas ele tem medo de tiro. Depois que você matar o primeiro animal, ele não volta mais no carro. Então a gente caçava só perto, porque realmente, para entrar no carro era uma beleza. Você passava a guia nele, ele ia te arrastando para entrar no carro. Só que é o seguinte, ele queria entrar no carro por qualquer buraco, ou pelo vidro de trás, pelo vidro da frente, subia no capô, ele não tinha, porque ele já tinha sido de outras pessoas que tinham caminhonete, e tinha um cara que carregava ele dentro da caminhonete, então ele entrava pelo vidro da porta, ou às vezes pulava na carroceria. Então, carro de passeio, ele batia em cima do carro e queria achar um buraco para entrar. Então, são coisas que você tem que saber a respeito do seu cão também. Caçava demais, mas deu tiro lá na caçada, para pegar ele e pôr no carro, era um suplício. Ele vinha a pé, mas não voltava no carro. Então, isso são problemas que você precisa saber se existem no cão antes de adquiri-lo. Se o cachorro late na corrida, se ele urra bem na coação, se ele corre calado, né? São outras questões mais de funcionalidade que você deve estar atento na hora de adquirir um cachorro. Mas principalmente, pessoal, nessas questões de saúde. Eu já ouvi muito e alguns negócios que foram feitos e passado 2, 3 meses, por conta desse momento de adaptação, dessa queda de imunidade, por entrar num ambiente novo, brotam-se aquelas doenças silenciosas e aí o comprador reclama para o vendedor, o cachorro está com tal doença. Aí o vendedor fala, mas ele pegou, foi aí no seu canil, não pegou aqui não, né? Então, só para você ter ideia, o tanto que isso é sério, um cachorro com doença do carrapato, ele tem 3 fases, né, que eles chamam de aguda, crônica e a outra eu esqueci. São 3 fases lá. Numa delas, a doença pode ficar, digamos, adormecida por até 3 anos, né? Sem dar sinal. Agora imagine você, pode estar comprando um cachorro caçando, muito saudável, com a gengiva vermelhinha, e ainda assim esse cachorro ter uma das doenças do carrapato. Com o passar do tempo, haverá um momento que essa doença vai brotar, ela vai eclodir, através de hemorragia nasal, ou às vezes de hematomas pela virilha, né? Se for uma babesiose, às vezes com um amarelão terrível na gengiva, na boca, ou com uma sonolência aguda, uma preguiça tremenda do cachorro, né? Então, fique atento para essas possibilidades, não existe problema nenhum na transparência, na franqueza. Fazer exames periódicos em cães é muito importante. Se for uma cadela fêmea que você estiver adquirindo, todos os exames, né, com exceção dessa questão aí do sacro escrotal, mas você deve saber se essa cadela já pariu, quantas vezes ela pariu, quantos filhotes nasceram e sobreviveram, se ela já teve algum aborto. São informações importantes. E outra coisa, principalmente no caso das fêmeas, se você pretende tirar filhotes futuramente dessa cadela, você realmente precisa ter um hemograma e os exames para ver se não tem nenhum hemoparasita no sangue. Porque se essa cadela tiver com uma aparência super saudável,
mas ela tiver uma das doenças do carrapato, por exemplo, por que eu estou falando de doenças do carrapato? Primeiro porque não é só uma, eu já falei no início do vídeo. E depois porque é muito recorrente, é quase como uma gripe em seres humanos. Todo mundo já teve, e todo cachorro muito exposto ao campo, a caçadas, a estar em matilhas, pode passar, se não passou, pode vir a passar, ou já passou, ou tem uma das doenças do carrapato. Tem cães que convivem a vida inteira com essa doença silenciosa, o sistema imune consegue controlar, não permitem que haja, né, digamos assim, uma expansão, uma proliferação bacteriana ou protozoárica dessas enfermidades. Mas no caso da fêmea, você tem que fazer o exame, até para você que é criador, independente da raça, antes de colocar a cadela para acasalar e para ter os filhotes, porque se ela tiver uma dessas doenças do carrapato, é passado para os filhotes. E como geralmente são doenças infecciosas, né, a parte de glóbulos brancos, de defesa, os linfócitos, ficam em alta, em vigilância e tentando combater a doença. Aí ela fica prenhe. O sistema imune do animal entende que aquela prenhez é um algo estranho que está aparecendo no corpo e geralmente caminha para o aborto, infelizmente. Então, boa parte das cadelas que abortam, boa parte delas, nem todas, mas boa parte das cadelas que abortam geralmente estão com uma das doenças do carrapato. E se ela tiver uma dessas doenças e não abortar, a doença é transferida para os filhotes, tá certo? Então você deve ficar atento também na questão da compra de uma cadela. Ok? Espero ter contribuído aí para que você esteja mais atento, faça as suas compras de forma segura. Você que é vendedor, também faça uma venda de forma, digamos assim, segura, consciente, né? Para apresentar para os seus compradores que está tudo ok com aqueles cães que você vendeu. Um grande abraço, até o próximo vídeo.